Meus irmãos, a paz do Senhor. Podeis assentar, meu muito obrigado. Obrigado, pastor Miguel, obrigado aos pastores. Agradecido a Deus pela vida do pastor Abinair, que tem nos recebido tão bem nesta cidade e nos abençoado também. A gente vem com muita humildade para falar a palavra de Deus, mas isto é bondade do ministério, é bondade dos pastores, porque a igreja do Senhor é rica, ela tem tudo. Então eles fazem isso para nos honrar, e dentro desta honra eu sou muito grato a Deus e ao ministério. Deus abençoe, pastores. Meus irmãos, com muita alegria, para mim é sempre um privilégio muito grande, é uma alegria poder estar na minha pátria, no meu país. Toda vez que eu venho, uma alegria invade o meu coração, e eu confesso que sou tentado a querer ficar aqui, mas Deus nos chamou para o outro lado, e desse outro lado já temos, como disse o pastor Miguel, emprestado ali 30 anos. Eu completo 30 anos agora, em setembro, 30 anos de uma vida de missões. Eu iniciei pela Grécia, passamos por outros países, e hoje estou em Portugal, e já completei 15 anos em Portugal. E até aqui nos ajudou o Senhor. E vindo aqui é sempre uma alegria. Fiquei muito feliz de encontrar o pastor Cleusmar Júnior. Já nos conhecemos há anos. Surpresas que Deus nos faz. Você veio para ouvir a palavra de Deus. E se você veio, diga glória a Deus. Bem, irmãos, antes que eu leia um texto aqui, deixa eu só dizer a vocês, porque isto é a palavra que Deus pôs no meu coração. Todos nós temos situações nesta vida. Eu tive uma situação em que fui internado e fiquei 20 dias incomunicável, e segundo a medicina eu tinha apenas 6 meses de vida. Chamaram a minha família, minha esposa, filhos, e disseram: esse homem só tem 6 meses de vida, é impossível que ele viva mais do que isto. Aí aconselharam a minha esposa e aos filhos, dizendo o seguinte: não incomode mais este pai, não traga nenhuma notícia de alegria, porque se receber notícia de alegria ele morre. Não traga nenhuma preocupação, porque se tiver preocupação ele morre também. E disse para mim: só vá para casa agora, procure viver os melhores dias da sua vida. São 6 meses. Passaram um remédio, Gardenal, vocês devem conhecer, e falou: olha, o senhor tome isto, e são 6 meses apenas, mas tome isso para viver esses 6 meses. No final ele me deu um alento. Ele disse o seguinte: se o senhor fizer tudo isso e ficar bem light, bem tranquilo, não esquentar a cabeça com nada, pode ser, além da medicina, só chega a 2 anos, mas isso é impossível. E eu me lembro que fui para casa e fiz o que ele falou, mas Deus foi bondoso comigo. Isso foi o ano de 2001. Eu estou dando glória a Deus até hoje. Há um Deus no céu que trabalha por aquele que nele espera. Mas quando eu estava internado, era isso que eu quero dizer. Eu me lembro que um dia no saguão, na recepção do hospital, eu peguei uma revista e comecei a ler. E aquela revista dizia de um sonho de um homem, Edmundo Hillary, um dos esportistas da Nova Zelândia, nos idos de 1948. Esse homem teve um sonho ousado: escalar a montanha mais alta da terra, o Monte Everest, com os seus 8.800 metros de altitude. E aquele homem, ele se preparou para aquela empreitada, mas ele não foi feliz, ele não conseguiu. Passado um tempo, ele vai dar uma palestra para um grupo de estudantes em uma faculdade. E aqueles estudantes, irmãos, de maneira proposital, fizeram uma grande gravura do Monte Everest, querendo dizer àquele homem: o Senhor não foi feliz. Ele parou um tempo
isso eu vi nessa revista, isso me marcou a minha vida. E ele parou e foi até o Monte Everest, na gravura, e disse: Monte Everest, você já cresceu tudo que tinha que crescer. Eu ainda estou crescendo. Me aguarde que eu vou te vencer. 2 anos depois, aquele homem é o primeiro homem na história que escala, irmãos, o Monte Everest. E com isso Deus pôs uma palavra no meu coração esta noite: não desista dos teus sonhos. Há um Deus no céu que trabalha por aquele que nele espera. Ainda que você perceba que é uma impossibilidade, que você não consiga ver uma saída, mas não desista. E você está no lugar certo. Esta casa é casa de milagres. É aqui que Deus brada a sua voz e Ele fala com você: não te desanimes, eu estou no governo e no controle de tudo. Dá para dar glória a Deus? Eu vou ler sobre uma mulher que tinha um sonho, mas o seu sonho parece que era meio que impossível. Então ela faz um voto a Deus pelo seu sonho. Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Vou ler 2 versículos. E o principal, que é o versículo 11, versículo 10 e versículo 11. Mas o principal que eu quero falar é o versículo 11, que foi o voto que ela fez pelo seu sonho. Diz assim: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Veja, irmãos, eu estou dizendo que vou falar sobre um sonho de uma mulher, que pelo seu sonho ela faz um voto a Deus. Por que ela fez esse voto? Porque ela via impossibilidades. Olhando de todas as áreas, para esta mulher parece que não tinha saída. Até porque a situação em que ela estava passando tinha a ver com Deus. E quem é que vai entrar em questionamento quando Deus entra na nossa história? Permite situações. Parece que no primeiro momento é dizer: eu vou ter que aceitar. Mas esta mulher faz um voto pelo seu sonho. Quem foi esta mulher? Essa mulher que se chamou Ana. Quem era Ana? Ana era esposa de um homem chamado Eucana. Quem era o Eucana? O Eucana era um levita da ordem dos coatitas, um dos responsáveis pelos instrumentos do tabernáculo. Por ele ser um levita, ele tem direitos, ele tem privilégios, vive debaixo de dominação, porque ele deve submissão aos seus líderes. Vive em um tempo que tem costumes, mandamentos, cultura, leis. E esse tempo que este homem vive. E dentro deste tempo, irmãos, isso era por força de mandamento, costumes locais. Que quando a mulher não desse filhos ao marido, ele teria direito a uma segunda mulher, justamente para que essa mulher lhe desse filhos. Porque se o levita não tem filhos, perde-se o direito da herança. E agora então, ele tem por direito também. Olha o tempo que essa mulher está vivendo. Ela está entendendo: eu estou repartindo o meu marido com outra, porque não sou mãe, porque o próprio Deus entrou na minha história, cerrou-me a minha madre, e agora me expôs uma situação de costumes, de leis e de mandamento. E agora ela sabe, não vou ser mãe. Mas, irmãos, o que nós aprendemos com esta mulher
é que ela não desiste do seu sonho de ser mãe, ainda havendo impossibilidade. E se ela não desiste, ela vai para a oração, ela vai falar com Deus. E diz a palavra que aquele que pede recebe, e o que bate a porta se abre. Tem alguém batendo na porta aqui? Tem alguém pedindo? Não desanime, continue pedindo. Quando ir batendo nesta porta, a porta vai se abrir. Essa mulher tinha todo o direito de dizer: eu vou desistir, eu não vou lutar contra aquilo que Deus fez. Ela podia desistir, mas não, ela faz um voto: Senhor dos exércitos, se atentamente ouvires a voz da tua serva e de mim te lembrares, ou seja, e abrir a minha madre e me der um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida. Guarde esta palavra. Deus quer saber o que você quer fazer com a bênção que você está pedindo. Se essa bênção for para a glória de Deus, abre a mão e recebe em um ato de fé, em nome de Jesus. Aleluia. Deus quer saber o que você quer fazer com isto aqui. E esta mulher, ela não desiste, ela vai para a oração. Ela vai falar com Deus. Então a minha palavra hoje é essa: não desista dos teus sonhos. Ainda que haja algo impossível, não desista nunca. E guarde uma palavra profética que eu vou dizer: aquilo que não lhe aconteceu, aquilo que não lhe ocorreu, que não ocorre na vida de um homem durante 30 anos, mais ou menos, Deus tem poder para fazer acontecer em menos de 3 segundos. Receba esta palavra em nome de Jesus. A gente tem que entender isto. Pastor Miguel, um dia eu ouvi isso de Deus. Eu ouvi essa voz do próprio Deus que falou ao meu ouvido quando eu estava admirado com uma situação. Eu estava, irmão, perplexo, assustado, feliz ao mesmo tempo. E quando eu meditava naquilo ali, Deus falou estas palavras comigo: Isaías, aquilo que não acontece durante 30 anos de uma vida, eu tenho poder para fazer acontecer em menos de 3 segundos. Sabe por que isto aconteceu? Eu estava ministrando em um congresso de adolescentes em São Paulo, em um grande setor, numa cidade chamada Diadema. E ao término daquele trabalho, o pastor disse para mim: ao terminar, não vá embora, nós vamos jantar. Ok. Terminei de ministrar, desci do altar e me sentei lá embaixo. E nesse tempo, sobe uma pessoa em cima do altar e tira um envelope da Bíblia, pastores, e dá na mão do pastor. E o pastor pegou aquele envelope, abriu. De longe eu estou vendo a cena. Eu não estou sabendo o que está sendo falado, mas estou vendo a cena. E aquele pastor pega esse envelope. Daqui a pouco ele abraçou com aquele pastor. Irmãos, abraçou com ele. E os dois pularam bastante. E eu achei assim, como é que é isso? Esse pastor é um pastor assim de uma certa idade, e não é de muito pular não, ele não aceita nem pegar no microfone, pastor Miguel. Esse pastor, ele é bem daqueles pastor bem da antiga mesmo, mas de repente estava pulando no altar. Bem, terminou, ele disse para mim: pastor Isaías e pastor Rubens, que estava me acompanhando, vocês serão os primeiros que vão ouvir o que eu vou dizer. O senhor viu aquele senhor que subiu no altar? Sim. Aquele senhor dirige uma congregação nossa, é um pastor. Ele veio trazer para mim um envelope. E ele contou-me, na congregação em que dirige, há uma família de muita oração. Em uma vigília na igreja, o filho desta família, um rapaz novo, ele recebe uma mensagem de Deus. Deus falou a ele: o presidente da Siemens do Brasil corre um risco de morte. Há um plano maligno de sequestro. Vá e avise este homem. Diga a ele para que se coloque em segurança, e eu, Deus, lhe darei livramento de morte. Isso, rapaz, Deus fala com ele na vigília. O rapaz pega a mãe dele, vai até a cidade, na Siemens, que está em Diadema. Por um acaso eu conheço a Siemens em Nuremberg, na Alemanha, que é a sua matriz.
E ele vai lá para levar essa mensagem. Quando chegou lá, falou na portaria, os porteiros ligou para o diretor-presidente. O diretor-presidente ficou meio assustado com aquela conversa, ou seria uma notícia de alguém que está aí para me trazer uma notícia. Disse: olha, eu não sei quem está aí, mande que os seguranças o acompanhem até a minha sala. Vai o rapaz e a sua mãe, à sala do presidente, e ele fala para aquele homem: eu sou um jovem que sirvo a Deus na Assembleia de Deus, em oração numa vigília na igreja. Deus falou-me para lhe procurar e lhe entregar esta mensagem. O senhor ficou assustado, o senhor não servia a Deus, ficou assustado, tomou nota do telefone do rapaz, e ele acreditou, acionou a polícia civil anti-sequestro em São Paulo. 15 dias após, vai 5 sequestradores para sequestrar aquele homem. A polícia estava de campana, ali fazendo ronda na empresa. Prenderam 5 sequestradores. Aquele senhor viu que era Deus, porque aquilo que Deus faz, que fala, não cai por terra. Se foi Deus que falou, te prepara, porque vai acontecer. O senhor ficou muito agradecido. Então liga para o rapaz e diz ao rapaz: você verdadeiramente é um homem de Deus. Eu estou livre da morte porque você teve coragem de vir aqui me avisar. Volte aqui, eu quero lhe fazer um agradecimento. Eu quero lhe agradecer pessoalmente mais uma vez. O rapaz vai, quando chega lá, ele agradece em nome da empresa, em nome da vida dele, e diz para ele: a empresa da qual eu estou diretor-presidente quer lhe dar uma oferta, uma forma de lhe dizer muito obrigado pela vida. Tem uma conta bancária? Não tenho. O rapaz morava numa comunidade, numa evasão. Mas você não tem uma conta bancária? Não tenho. Mas alguém da família? Meus tios têm. Então fale com os seus tios. Ligaram a um dos tios, o tio autorizou. E disse aquele senhor: daqui 2 dias pode ir ao banco. Vai estar lá uma quantia para você. Não falou em quantia. 2 dias depois, o rapaz vai lá com a sua mãe. E o gerente, já informado, disse a ele: tem aqui uma quantia. Você não quer fazer um título de capitalização? O rapaz disse: o que é isso? Olha, isso é uma poupança programada. Disse ele: poupança programada. Você pode ser premiado, e se não for premiado, recebe com juros e correção monetária diferente da poupança. Irmãos, o gerente aproveitou para vender o título mais caro para o rapaz. Meu genro hoje, ele é pastor e é gerente do Banco Bradesco, em São Paulo. E ele disse para mim, ele fala para mim: sogro, se eu não vender planos, até o cargo eu perco. Aquele homem vende o cargo mais caro para aquele rapaz. Agora anunciou o valor da oferta: $200 mil. Eu senti uma pontinha de ciúmes aqui. Não vi nenhum glória a Deus. Vou falar mais uma vez. A oferta era $200 mil. Estava R$2.002 e qualquer coisa o dólar. Deu R$560 mil. Isso é testemunho na Assembleia de Deus do Belém, São Paulo hoje. Irmãos, o homem vende o título mais caro para o rapaz. 30 dias após, o rapaz é premiado. A mãe dele, que estava junto, disse a ele: faça, meu filho, que Deus acabou de falar comigo, vai ser beneficiado. O rapaz recebe mais 500 mil, foi premiado. Naquele envelope tinha um cheque de, irmãos, R$106 mil de dízimo e uma proposta para construir o templo lá na evasão. Era esse o motivo daquela alegria. E quando eu vi aquilo, o pastor contando, eu disse: meu Deus, eu pensei como missionário: Senhor, por que não acontece algo desse comigo assim, pastor Miguel? Eu pensava: meu Deus, olha, e fiquei assim, como é que pode? E eu comecei a pensar, irmão, Deus fez esse rapaz milionário. Deus fez ele milionário, não foi uma faculdade, não foi uma herança, não foi um comércio, foi o próprio Deus que abriu os céus, deu a ele a mensagem e diga: vai entregar a esta pessoa. Aí foi quando Deus falou comigo: Isaías, aquilo que não acontece durante 30 anos de uma vida, eu
tem o poder para fazer acontecer em menos de 3 segundos. Receba esta palavra esta noite. Eu não sei qual é o teu sonho, não sei qual é a tua necessidade, não sei a maneira que você chegou aqui, mas lembre-se que esta casa, este ambiente é ambiente de milagres. Esta casa é casa de milagres. Este local é onde Deus está. Receba esta palavra. Deixa Deus fazer as coisas na sua vida. Qual é o sonho que você tem? Não desista dos seus sonhos. Essa mulher tem esse sonho, e o sonho dela era quase que impossível, mas ela faz o voto a Deus. E uma das coisas que eu acho lindo nesta mulher, ela faz esse voto ao Senhor. Mas essa mulher já estava em depressão. Essa mulher só chorava, não queria saber de comer, dada a situação em que ela passava, a ponto que um dia ela vai ao tabernáculo e nem voz ela tem para ali orar. E o seu líder espiritual está olhando aquela mulher calada, que não fala nada, e ele faz a seguinte pergunta: ó mulher, até quando ficarás tu embriagada? Aparta de ti o vinho. Imagine, irmãos, para aquela mulher, isso era uma chamada de atenção. E um sacerdote naquela época, ele tinha muito poder na palavra. Eu imagino esta mulher, ela poderia se entristecer, mas o que eu acho lindo é o que Deus faz conosco. A Bíblia diz que Ele é socorro bem presente na angústia. Se chegou alguém triste aqui esta noite, lembre-se, aquele que alegra corações está aqui, aquele que cura enfermidade está aqui, aquele que abre porta está aqui, aquele que muda situações, Ele está aqui esta noite. Quando o sacerdote deu aquela palavra a esta mulher, ela abre a boca e disse: não, meu Senhor, não tenha a tua serva por filha de Belial. A tua serva não bebeu bebida forte alguma. A tua serva está aflita, porque eu peço a Deus um filho. Olha o voto dela pelo filho. Agora ela fala: eu fiz um voto a Deus, eu peço a Deus. Então aquele sacerdote que é homem de Deus, que tem a autoridade delegada pela suprema autoridade, o nosso Deus, então ele verbaliza uma palavra, ele lança uma palavra, ele libera uma palavra, ele diz: então mulher, vai, o Deus de paz te conceda a petição que lhe pediste. Naquela hora, Deus curou as emoções da Ana, curou Ana por dentro. A Ana recebe aquela palavra e ela tem uma mudança de atitude. Ela entendeu: Deus acabou de falar comigo através do meu líder. Agora eu vou para casa com uma mudança de pensamento, uma nova atitude. Eu vou voltar a ser alegre, eu vou voltar a me alimentar, eu vou parar de dar ouvido às provocações da minha competidora. E ela vai para sua casa com essa mudança de atitude, e o tempo passa, e Deus se lembra daquela mulher, Deus se lembra do voto dela, e Deus abre a madre dela, e Deus dá a ela o sonho dela, que era ser mãe. Receba esta palavra. Deus está dizendo para você: se creres, se creres, se creres, se creres, vai cantar o hino da vitória. Eu conheço os teus sonhos. Ele conhece todas as coisas. O tempo passa e Deus se lembra dela. Eu não sei quanto tempo faz que você está nessa sala de espera. Porque, pastores, eu vou dizer algo aqui: tem hora que Deus nos coloca numa sala de espera. Lembra do Salmo 40? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tem hora que Deus nos coloca em uma sala. Eu não sei qual é o seu tempo na sala de espera. Aliás, esperar, ninguém quer esperar. Esperar, como diz o português, é maçante, nos enerva. É assim que diz o português, é enervante.
e ninguém quer esperar, mas esperar no Senhor é a melhor coisa que nós podemos fazer. Olhando para a Bíblia, eu vejo homens que Deus fez promessa, que tinham sonhos, mas também ficaram nessa sala de espera. Eu podia falar sobre Abraão, que teve uma sala de 25 anos, pastor, esperando uma promessa. E a nossa vida também não é diferente. Tem hora que nós estamos na sala de espera. A sala de espera é um tempo de Deus trabalhar a nossa vida, trabalhar o nosso caráter, fazer mudanças na nossa vida. Mas chega a hora que você é convidado a sair da sala. Receba esta palavra esta noite. Está chegando a tua hora. Daqui a pouco vai anunciar o teu nome e vai dizer: pode sair agora. Chegou o tempo da tua vitória, chegou o tempo da tua bênção, o tempo da tua cura. Receba esta palavra em nome de Jesus. É a sala que tem hora que nos assusta também. O Abraão também ficou assustado. O tempo já foi embora e nada acontece. A sala está tão assustada que ela dá a notícia ao seu senhor: olha, eu acho que tem algo errado, não vai dar mais certo. Os costumes das mulheres da minha vida já cessou. E quando ela quis colocar um ponto final, chegou Deus com a notícia. Guarde esta palavra. A Sara quis colocar um ponto final. E eu digo para você: não coloque um ponto final na sua vida, não. Coloque uma vírgula e diga: ainda não, mas eu vou cantar o hino da vitória. Ainda não tem resultado, mas eu vou dar o meu testemunho. Agora, cuidado, que esta mesma sala que te recebe e que pode te aprovar, pode também você sair da sala e daqui a pouco está reprovado e tem que voltar para a sala de novo. É um tempo de Deus trabalhar a nossa vida. Qual é o teu sonho? Conta para Jesus. Qual é o teu sonho? É impossível? Está vendo impossibilidade? Já olhou nos quatro cantos, não tem saída? Deixa eu falar para você, lá fora os homens não têm esperança, mas esta igreja do Deus vivo tem esperança. Quem tem esperança, levante a mão e glorifique ao Senhor. Não desista nunca, jamais. Deixa Deus trabalhar pela sua vida. Aquela mulher que vivia esta situação, e ela podia fazer as contas e dizer: não tem como, porque se fosse uma outra situação, talvez, mas o próprio Deus entrou na minha história, o próprio Deus cerrou a minha madre, o próprio Deus, sabendo qual é a situação do tempo em que vivemos, sabendo as situações de leis, costumes e mandamentos, e Ele me expôs a esta situação. Mas essa mulher dá uma lição tremenda para a gente. Ela não desiste, ela enfrentou tudo quanto é situação. Em nome de Jesus, pelo Espírito de Deus, enfrente esta situação. Enfrente esta palavra negativa de alguém. E quando alguém for negativo com você, você diga: eu não aceito essa negatividade, porque eu sirvo a um Deus misericordioso, um Deus poderoso, um Deus que faz, um Deus que é, um Deus que cumpre com os desejos dos nossos corações. Então nunca aceite. Quando aquele médico falou para mim: o senhor tem 6 meses de vida, irmãos, eu dizia no meu coração: em nome de Jesus, esta palavra eu não recebo. Eu posso até ir, mas eu não recebo de um homem que não conhece a Deus. A minha família se preparou para a minha partida. E eu me lembro, pastores, que um dia, 5 dias tomando aqueles comprimidos, um dia eu acordei cheio de Deus. O meu sonho era viver. Quem já acordou cheio de Deus aqui um dia? Quem já acordou cantando? Tem que se acorda cantando: já achei uma flor gloriosa, e quem deseja mesmo terá. Eu acordei cantando. E naquele canto que eu senti a presença de Deus.
E eu fiz uma oração e disse: Deus, eu quero ser curado. O Senhor não tem obrigação de me curar, eu falei, mas o Senhor pode curar. Eu tenho o direito de lhe pedir, eu quero ser curado. Eu lembro que eu peguei os remédios todos, irmãos, para lançar fora. A minha esposa e a minha mãe queriam me amarrar. Eu estava dormindo na casa da minha mãe de tanto medo. Irmãos, diz o médico que era 10 vezes acima do síndrome do pânico. Irmãos, me amarraram. Ele está surtando. Dizia minha mãe, ele está surtando. E eu dizia, eu não estou surtando, eu estou cheio da presença de Deus. E eu joguei aquilo fora. E o tempo passou. E o Senhor curou-me. E eu estou aqui dando glória ao nome de Jesus. Então não desista dos seus sonhos. Pastor, eu já vi de tudo quanto é lado. Eu vim aqui na autoridade do nome de Jesus, pela autoridade da palavra, dizer para você: não desista. Abre a tua boca, começa a mandar glória para o céu e começa a profetizar. Eu vou cantar o hino da vitória. A minha história vai mudar. Você pode falar esta palavra? Diga: a minha história vai mudar. Profetize agora, profetize. A tua história vai mudar. Guarde esta palavra. Deus mudou a história desta mulher. E Deus deu a ela. Agora imagine as pessoas que viviam no seu tempo. Imagine as pessoas que viviam no tempo daquela mulher, irmãos. Pense só nisso aqui agora. As pessoas que estavam ali ao lado dela e vendo a sua impossibilidade. Mulher estéril. E agora tem que conviver com a mulher cheia de Deus. A mulher com o seu filho. Deus está dizendo para você: alguém vai se alegrar com você. E alguém vai ficar assustado pela sua vida. Guarde esta palavra em nome de Jesus. Se alguém sorriu para você, o sorriso da incredulidade, o sorriso da dúvida, esta pessoa vai ter que reconhecer: verdadeiramente Deus trabalhou. Quem recebe esta palavra? Você pode aplaudir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas mistura com glória a Deus para ficar melhor. Mistura com aleluia para ficar melhor. Faça isso para o Senhor. Eu encerro esta palavra dizendo que Deus vai fazer uma coisa grande na sua vida. Isso é para quem crê. Isso é para quem crê. Quem crê recebe. Deus vai fazer uma coisa grande. Vai assustar alguém, mas você vai se alegrar. O nome do Senhor vai ser glorificado. A glória é para Ele, mas a alegria é nossa. Quem recebe esta palavra? Aleluia. Pastor Miguel, eu posso fazer uma oração com a igreja? Se coloca em pé. O pastor está autorizando. Após a oração eu vou só falar do material de missões e eu já encerro dentro do meu horário. Mas escute, esta oração é para Deus curar pensamentos aqui. É para Deus curar incredulidade também. É para Deus trazer certeza. Assim como eu fiquei assustado com a bênção daquele rapaz e Deus falou comigo, Deus fala contigo aí agora. Você pode orar comigo? Pai querido e eterno, nós te louvamos agradecidos por esta noite tão feliz, tão abençoada, pelo privilégio de poder chegar até a tua casa, casa de oração, receber a tua palavra, cantar louvores ao teu nome, encher os nossos corações da tua presença, de convicção e de certeza que és um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Neste momento eu ministro sobre a vida desta igreja, sobre esta família, sobre este irmão, sobre esta irmã, sobre estes filhos, Senhor, sobre este ministério. Eu libero uma palavra de vitória, entendendo que é o Senhor quem faz, mas a minha voz é instrumento da tua parte para ministrar em nome de Jesus. Se você recebe, dê glória ao nome de Jesus Cristo.
Aleluia. Glória a Deus. Ainda em pé, eu quero, em nome de Jesus, fazer o apelo a você que está aqui entre nós. Já serviu a Deus, de repente teve aí um acidente de percurso e você meio que parou na caminhada. Eu quero te chamar à frente agora. Você que nunca veio a um templo, você que está convidado de alguém, eu te convido em nome de Jesus. Está aqui chegando uma vida. Olha, gente, a prova mais forte é o maior presente desta noite. É uma vida para Jesus. Pode chorar mesmo, moça, pode chorar, porque Jesus enxuga as tuas lágrimas. Ele muda a tua história. Hoje aqui, esta noite, os teus sonhos vai reviver novamente. O teu nome vai para o livro da vida. E a bênção de Deus vindo em tua direção. Ela está chorando. Se eu fosse você, eu aplaudia mais uma vez ao Senhor nosso Deus. Aonde está a segunda pessoa? Desça, sai do seu lugar, vem agora. É tempo de Deus para a sua vida. Oh, como é lindo ver alguém chorar, gente. Como é lindo. Cante. Oh, aleluia. É verdade. Esse sonho ressuscita aqui hoje. Não desista, Não pare de crer. Os sonhos de Deus. Mais uma vida. Aonde está a terceira pessoa? Não pare de lutar. Pode vir. Não pare de adorar. Cante, igreja, cante junto com o conjunto. Levanta, Deus